Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os mesmos versos da semana passada, versos 1 a 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versos 1 a 3. Então vamos ler com entendimento. Fixe aí os teus olhos no que está escrito, a tua mente tem que estar firme. E vamos a uma grande verdade do Evangelho da Graça de Deus. Ele diz, verso 1: Agora, pois, nenhuma condenação há com H do verbo existir. É como se ele dissesse, nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, a base vai ser o verso 3. Porquanto que for impossível a lei, olha, uma coisa impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus aonde? Na carne, o pecado. Então vamos àquela perguntinha, por que estamos meditando nesta carta de Paulo aos Romanos? Porque carta de Paulo aos Romanos é uma expressão do Evangelho, ela expressa as verdades do Evangelho da graça de Deus. Então vamos àquela divisão. Evangelho não é Velho Testamento. Evangelho não é a história do povo judeu. Lá no Velho Testamento, tudo aquilo foi muito bonito, foi. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez cair o maná do céu, Elias fez cair fogo do céu, né? Moisés feriu a rocha, saiu água da rocha, e o povo foi sustentado num deserto com água saindo da rocha, né? E outros personagens, Sansão trouxe grandes vitórias para o povo de Israel, tem lá a Ruth, tem um monte de personagens do Velho Testamento, tudo aquilo foi muito bonito. Mas aquilo lá não é o Evangelho da graça de Deus. O Velho Testamento é a história do povo judeu. Com quem Deus fez aliança através da lei no Monte Sinai? Ele não fez com os gentios, que eram os demais povos. Aquela aliança, através da lei trazida por Moisés, foi feita com o povo judeu. Então, tem que entender que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Claro, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Claro, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Mas tem uma partezinha da Bíblia que é o Evangelho da graça de Deus. É aí que eu tenho que atentar, não é? Entende? Então, quando eu entro nas cartas de Paulo, eu começo a compreender as cartas de Paulo e descubro que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas o Evangelho não é a Bíblia inteira. O Evangelho ele não foi dado a Paulo por inspiração. Presta atenção. Inspiração é uma coisa e revelação é outra. A inspiração passa pelas emoções do homem, passa pela alma do homem, e aí ele tem aquela inspiração, é que nem um quadro, né? O pintor se sente inspirado, ele está diante de uma paisagem bonita, ele se sente inspirado por aquela paisagem, de acordo com seus sentimentos, ele vai desenhar aquilo, é uma inspiração. Mas revelação não vem por emoções, não é um produto de sentimento humano. Revelação é uma coisa como se Jesus chegasse para Paulo e falasse para ele, senta aí, Paulo, e vai escrevendo. É isso. Ele teve revelação, não foi inspiração. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus, claro, foi inspirada por Deus, foi. Através de homens santos, foi. Mas revelação foi o apóstolo Paulo que teve, quando Jesus se revelou, apareceu para ele já glorificado. A luz era intensa que Paulo caiu cego, e Paulo revelou este Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, dando a entender o quê? Agora se manifestou aos seus santos. Então ele está dizendo o quê?
que esse mistério do evangelho, da igreja, procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existia. Esse casamento de Cristo com a igreja corpo de Cristo, os lugares celestiais, foi uma coisa que estava oculta daquele povo do Velho Testamento. E foi revelado agora através do evangelho da graça de Deus. Então o evangelho começa quando Cristo morre na cruz, diz: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dali para frente começa-se o evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, Velho Testamento tem coisas lindas, mas não é evangelho, é história do povo judeu. Agora, se eu misturar velho com novo, velha aliança com a nova aliança, as pessoas ficam confusas, elas não sabem em que acreditar. Elas são incertas, porque no Velho Testamento tem muito material. E o Novo tem ali 14 cartas que Paulo escreveu, e algumas outras pequenas dos outros apóstolos. Então a pessoa, hoje em dia, a maior parte da igreja, sinto em dizer, elas estão mais presas no Velho Testamento do que no Novo. E não entende aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Por isso que nós estamos desde o mês de janeiro meditando na carta de Paulo aos Romanos. Tá bom, queridos? Estamos indo? Então vamos lá. Agora, pois, vamos ler de novo. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você percebe que Paulo fala com tanta convicção, depois de Paulo explanar o Evangelho nos 7 primeiros capítulos de Romanos. Aí Paulo no capítulo 8 ele vai entrar numa conclusão. Qual é a conclusão de tudo aquilo que eu ensinei desde o capítulo 1 até o 7 inteiro? Então Paulo fala com convicção, agora, o clímax de tudo isso é que agora não existe mais condenação, não há mais condenação. Para uma classe só de pessoas, ele não está dizendo que é para todo mundo, mas ele está dizendo para os que estão aonde? Dentro de uma situação chamada em Cristo Jesus, foi o que pregamos domingo passado. Então, só essa classe de pessoas que está em Cristo, que foram postas em Cristo, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, já nos libertou, e nos transportou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino onde nós estamos em Cristo, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então só não há condenação para uma classe de pessoas, aquelas pessoas que foram postas em Cristo. Onde está a nova criação? Aqueles que estão em Cristo são a nova criação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora, por que Paulo fala que não há mais condenação com uma profunda convicção, sem medo de perder a salvação, sem medo de errar? Sem medo de estar se equivocando com alguma coisa? Paulo conhece todo o Velho Testamento, conhece a lei, conhece tudo sobre o Velho Testamento. De onde vem essa convicção no coração do apóstolo Paulo, para ele afirmar com tanta convicção que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então nós vamos responder, ele mesmo responde no verso 3, olha lá. Ele diz assim, porquanto que for impossível a lei, uma coisa que para a lei foi impossível, para a lei, para a velha aliança foi impossível ela ter poder para salvar alguém, por isso que a lei se tornou o ministério da condenação. Porquanto que for impossível a lei, porque estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, presta atenção, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Aqui está a execução do pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque a lei, que é a velha aliança, ela ficou enferma por causa da carne, porque a lei era espiritual. E a carne era contrária à lei. A carne, quando eu digo, é natureza humana caída.
Então a natureza humana caída, eu falo muito isso, ela está programada para fazer coisa errada. Tem um programa nela para ela ser adúltera, mentirosa, gritar, se irritar, desobedecer aos pais, fazer tudo que é errado. Você já descobriu esse programa na tua carne? Acredito que sim. E a lei pedia para a carne não ser a carne, não produzir o que ela produz. É a mesma coisa que você chegar para um pé de laranja, só ilustração simples. Tem muita gente do outro lado, simples, conversando comigo. Gente que só fez o primário, eu converso com elas, então eu preciso falar assim, para que todos entendam. Mesma coisa que você chegar para um pé de laranja e falar assim, ó, a partir de hoje, você vai dar uma lei para ele. Você vai produzir bananas. Em nome de Jesus, você vai produzir bananas. Ele vai produzir banana? Não vai. Por quê? Porque a natureza dele é produzir laranjas. Então a lei veio para uma natureza humana que está programada para produzir coisa errada e obrigou ela a não produzir mais. Então nenhum homem conseguia não mentir. Nenhum homem não conseguia. Aponta uma criança que sempre obedeceu pai e mãe a vida toda. Ela já nasce desobedecendo. Aponte um que nunca mentiu. Aponte um homem que nunca teve nos seus olhos o desejo de adulterar. Então, quando a lei vem, ela é um grande conflito com a carne, porque ela vai impor para a carne, para a natureza humana, aquilo que a carne não consegue cumprir. Então, ao invés da lei ser um instrumento de bênção para o homem, a lei se tornou um instrumento de condenação. Houve um conflito, houve uma enfermidade, houve um relacionamento problemático entre o homem natural e a lei, porque a lei pedia para o homem o que o homem não poderia cumprir. Então, lá em 2 Coríntios 3 e 4, Paulo falou que a lei se tornou um instrumento de condenação, um ministério de morte e de condenação. Está bem claro, porque velha aliança, não tem a graça de Deus, a lei. Quem quer viver debaixo da lei se desliga de Cristo e caiu da graça de Deus e não tem nada a ver, porque lei e a carne humana, a natureza humana, não estão em doença, em enfermidade. A lei não pode fazer nada para o homem, a não ser executá-lo e trazer o pecado da carne para fora. Aí Paulo continua dizendo no verso 8, você entende claramente quando eu digo assim? Você entende claramente o que é a natureza humana? Olha, uma das melhores compreensões que você pode ter no Evangelho é compreender aquilo que você é, aquilo que é a natureza humana. Aí você vai entender porque as pessoas se matam, se roubam, o marido às vezes não entende com a esposa não entende com o marido, o filho não obedece ao pai, o pai se irrita com o filho. Você vai entender essa crise familiar, crise de relacionamento humano, você vai entender, porque é a carne. Aí ele diz, olha lá, a lei estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu filho, olha lá, em semelhança de carne pecaminosa. Presta atenção. É isso que você tem que entender. Você pode ter duas pessoas semelhantes, mas não são iguais. Está claro isso? Então o que é Jesus Cristo? Olha, isso aqui é a chave da palavra de hoje. E isto fez Deus enviando o seu filho, olha lá, em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Então o que Paulo está ensinando aqui? Jesus Cristo, olha, vamos ao leitinho. Jesus Cristo, ele não nasceu de uma concepção de um ser humano normal. Maria não havia tido relação sexual com homem nenhum e não podia ficar grávida. Vamos ler isso lá, Lucas, vamos lá, vamos para o que está escrito, né, para você entender. Lucas capítulo de número 1, Mateus, Marcos, Lucas. Para você entender que Jesus tinha uma carne semelhante, mas não igual à nossa. Então, Lucas capítulo de número 1, eu preciso entender isso, isso faz parte da fé do Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 1 de Lucas, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, uma virgem que estava noiva, não havia se casado ainda.
cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e será chamado pelo nome de Jesus. Este será grande, que será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem nenhum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora presta atenção. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria é virgem, aparece o anjo, se cumpriu a plenitude do tempo. Chegou o tempo de Deus se transformar em homem e vir aqui na terra. Então o anjo chega para Maria: ó, Maria, você achou graça diante de Deus, você vai ter um filho. Esse filho vai ser o rei sobre a casa de Israel. Jacó deu aquela ilustração toda. E na mente de uma virgem, uma menina nova, como é que eu posso ser mãe se eu não tive contato, relacionamento com homem nenhum? Então o anjo disse para ela: vai vir sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, e esse ente santo, esse ser que vai nascer aí, ele é o Filho de Deus. O que nós estamos falando? Romanos 8,3. Ao se cumprir a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Não é nada disso. Tenho tudo na minha mente decorado, eu estou viajando aqui. De vez em quando tem essas gafes, né? A lei estava enferma pela carne, e isto fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então nós acabamos de ver o relato do anjo para Maria. Então Jesus não teve um pai, já te expliquei isso 1000 vezes, 1001. Jesus não teve um pai humano. Ele não herdou a genética de Adão, genética contaminada, genética pecadora. Todos nós herdamos a genética de Adão. Então quando a gente nasce, nós nascemos contaminados com o pecado de Adão. Nascemos mortos espiritualmente, condenados com o pecado de Adão. Nós temos um pai humano, essa genética de Adão passou para toda a raça humana, por isso que todos pecaram e todos nascem estragados. Mas Jesus não teve, ele não veio de uma semente humana caída. Ele não teve um pai humano que tinha uma carne pecaminosa como a nossa. Deus, ele vem de Deus, a genética de Jesus Cristo é uma genética de Deus. Ele não poderia vir de outra forma, ele precisava, para ser homem, nascer como eu nasci, como você nasceu. Então Deus traz essa mensagem através do anjo Gabriel para Maria, e em determinado momento o poder de Deus vem sobre Maria. Ela é fecundada por uma semente santa, uma semente de Deus. Presta atenção. O teu filhinho bonitinho foi a semente do teu marido, que saiu dele e fecundou. Mas Jesus não teve pai humano. Aquela semente que fecundou Maria era uma genética de Deus, uma semente que vem de Deus, que vem de uma outra dimensão. Vocês estão entendendo? Que vem de uma forma sobrenatural. Então Deus, ele vai se introduzir na terra, vai ter uma semelhança igual ao homem, um corpo parecido com o homem, um rosto, cabelo, tudo igual, vai comer a comida do homem. Mas a genética dele é uma genética de Deus. A carne dele não era uma carne pecadora como a nossa. Ele não herdou nada de Adão. A genética dele, a semente que gerou ali, é uma semente de Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Então Jesus era Deus em forma de homem. A carne dele, porque Jesus nunca pecou, isso que você tem que ver.
Ele foi tentado as mesmas coisas semelhantes a nós, mas como é que alguém pode viver 33 anos e meio aqui na Terra e nunca ter pecado? Porque a genética dele, a carne dele era uma carne de Deus, não era uma carne contaminada como a nossa. Jesus não tinha essas tendências carnais malignas que nós temos. A carne dele era uma carne santa, uma carne pura. Apesar de ser semelhante à nossa, não era semelhante, não era igual à nossa. Então, como é que Jesus nunca pecou? Porque a carne dele era uma carne santa. Olha que ser que nasceu ali. Não tinha essas tendências, não tinha pecaminosidade. Porque ele pôde cumprir todos os quesitos da lei? Porque a carne dele era uma carne sem pecado. E pôde cumprir a lei. Como que ele poderia ser o sacrifício perfeito? Como que ele poderia ser o cordeiro perfeito? Se a carne dele fosse igual à minha, ele teria manchas. O seu sacrifício não poderia ser aceito por Deus, porque aquele corpo que foi oferecido era um corpo de carne pecaminoso, manchado. Como é que o sangue dele pode ser o sangue da nova eterna aliança? Se fosse o sangue igual ao meu, seria um sangue contaminado, ele não poderia ser o cordeiro de Deus. Mas o sangue dele era puro, ele tinha uma carne pura, e Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. O sangue dele não era um sangue de pecador como o meu e o seu. Vocês estão entendendo? Então Jesus era o cordeiro perfeito. Era o ser perfeito, era o sacrifício perfeito, era o sangue perfeito, era a carne sem pecado, era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Esse sim poderia dar um fim naquilo que nós chamamos dívida do homem, pecado e pecados. Porque Paulo fala, não há mais condenação, porque um verdadeiro sacrifício aconteceu. Você está enxergando Jesus? Jesus não tinha uma carne contaminada como a nossa, não tinha o sangue contaminado como o nosso. Ele teve mãe física, mas não teve pai físico. O pai dele era Deus, então uma semente produzida lá, que veio e fecundou Maria, Deus em forma de homem. Entende isso ou não? Olha que coisa linda, né? Eu tenho brincado, ele é o verdadeiro extraterrestre. O que é o extraterrestre? Que vem extraterra, não é? Só que ele não veio brilhando com disco voador, com aquele zoião, aquele cabeção, aquele corpinho fininho, não tô, aquelas luzes cheias de alta tecnologia, coitado dos terráqueos, né? Não. Ele veio de uma outra dimensão, ele é o verdadeiro extraterrestre. Mas ele nasceu como nós, como eu, com você, com a mesma aparência. Cabelo, unhas, uma carne santa, um sangue de Deus. Olha que lindo. Enxerga isso comigo? Então, vou repetir para ficar isso na tua mente. Ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se a carne dele fosse igual à minha. Ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se o sangue dele fosse um sangue de pecador como o meu. O sacrifício dele não seria aceito e todos nós estávamos condenados e não haveria salvação para nenhum de nós. Mas a carne dele não era como a minha. E o sangue dele não era como o meu. A semelhança da carne pecaminosa. Uma coisa semelhante. Mas semelhança não é que é igual. Vocês estão entendendo? Então olha como ele era santo, olha como ele era um ser perfeito. Deus em forma de homem. Que coisa extraordinária é essa, né? Era isso que eu precisava. Como é que nós nos veríamos livres da velha aliança? A velha aliança, ele pecava o ano todo, uma vez por ano ia lá, levava um sacrifício, que era o animal, transferia a culpa dele para o animal, o sacerdote matava o animal, fazia expressão com o sangue do animal, e a culpa do pecador era levada por um animal inocente que morria no lugar do culpado. E todo ano era a mesma coisa, porque todos esses sacrifícios da velha aliança eram o mesmo que nada, não resolvia nada, era uma coisa transitória.
que Deus permitiu que acontecesse até que Cristo viesse. E quem cumpriu a lei no Velho Testamento? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o homem que mandou matar o marido de Betseba, que adulterou. Você acha que ele era um homem segundo o coração de Deus? Era. Mas fez estragos no seu reinado, na sua vida, não é? Fez tudo errado. Então, Jesus é perfeito, Ele é o único capaz de cumprir a lei, de fazer tudo certinho de uma forma perfeita para pôr um fim na velha aliança, cumprir todos os quesitos da lei, detalhe por detalhe. E Ele, além disso, Ele vai ser o último sacrifício da lei. Todo sacrifício que foi feito na velha aliança era uma sombra que apontava para um futuro quando Cristo viria. Entende isso claramente no seu espírito? Agora, quando Cristo vem, carne perfeita, sangue de Deus, então Ele é o Cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Ele vai pôr um fim na velha aliança, vai ser o último sacrifício da velha aliança, e vai estabelecer a nova aliança com o sangue de Deus. Qual era a base da velha aliança? Sangue de animais. Falho. Qual é a base da nova aliança, a base do Evangelho da graça de Deus? O sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue de Deus, sangue puro, sem nenhuma contaminação, que cumpriu toda a velha aliança. Tudo que na lei, nos profetas e nos salmos diziam a respeito dele, já cumpriu, acabou. Ele cumpriu. Uma coisa cumprida é uma coisa que terminou, que acabou, não está mais em vigor. Por isso que é um grande erro a igreja ficar enfiada no Velho Testamento, debaixo de judaísmo, baseado em coisas que não têm mais vigor diante de Deus, não serve mais para Deus. O próprio Deus deu a lei e Ele mesmo eliminou com ela através do sacrifício de Jesus Cristo. Por que Paulo fala agora não há mais condenação? Qual é a base que ele tem no coração dele? O que ele entende? O que ele enxerga? Qual a segurança? Que garantia Deus dá para o apóstolo Paulo fazer isso, falar isso? Vamos ler só mais um texto sobre o corpo de Jesus? Está lá em Hebreus capítulo 10. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, que fala que a lei acabou, que a lei era uma sombra. Só para você entender que o corpo de Jesus não foi preparado aqui na terra. Ele vem de uma outra dimensão e se manifesta nascendo aqui na terra. Hebreus capítulo 10, verso de número 4. Olha lá. Vamos ler desde o 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, toda a velha aliança, nunca o pecado foi removido. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes lá, sacrifícios e ofertas que se faziam de acordo com a lei. O próprio Deus deu e o próprio Deus rejeitou. Ele não quer mais. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, aqui está no rolo da lei, né, do livro que está escrito a meu respeito para fazer a Deus a tua vontade. Então olha que coisa, sacrifício e oferta não quisestes, um corpo me formaste. Então Deus nos lugares celestiais já preparou um corpo para Jesus nascer nesse mundo. A coisa vem de lá. Então quando Jesus Cristo nasce, Ele vem com aquele corpo perfeito, uma carne semelhante à minha, mas não igual, não reinava o pecado na carne, e Ele vem com sangue, mas não sangue contaminado pelo pecado, um sangue de Deus. Você tem isso revelado aí dentro de você? Já deu aquele plim, plim, né? Tem isso, se compreende isso claramente, posso ficar tranquilo? Então agora ele parte para a segunda parte do verso. Olha lá, volta para Romanos 8. Romanos 8. Ele diz: enviou o seu filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora lá, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus o quê? Na carne o pecado.
Então, quando Cristo vai para a cruz, ele é esse ser que nós abordamos agora. Ele não tem pecado, ele vai levar o pecado do mundo. E onde é que esse pecado vai ser julgado e condenado? O sangue dele vai ser derramado para expiação do pecado e estabelecimento de uma nova aliança. Mas o pecado foi condenado na carne dele, aquela carne perfeita. Foi ali que Deus transferiu o pecado de toda a existência da raça humana, passado, presente e futuro. E na carne do Senhor Jesus Cristo, esse pecado cai ali e o pecado foi condenado na carne dele. Então, pastor, você poderia perguntar: estou entendendo, pastor, então quer dizer que toda a dívida que eu tinha caiu e foi paga na carne, no sacrifício do corpo de Jesus? Foi. Toda a minha culpa, pastor, quer dizer que aquele corpo cravado, ensanguentado, pagou pela minha culpa? Pagou. Tudo que eu devia, pastor, eu nasci pecador, morto espiritualmente. Então quer dizer que todo o meu pecado foi pago e cravado naquela carne, ali foi tudo aniquilado e destruído? Foi. Então, presta atenção, tudo que vem de Adão foi castigado na carne do Senhor Jesus Cristo. O pecado foi aniquilado. O que é aniquilar? É destruir. Então, eu não estou mais debaixo de condenação. Você crê em Jesus Cristo, você não está mais debaixo de condenação. A minha condenação caiu sobre ele. Se não caiu e Deus me cobrar para me condenar, a cruz falhou, Jesus falhou, o sacrifício não serve para nada. Então ali, quando ele está na cruz ali, sendo cravado, ele é aquele cordeiro lá do Velho Testamento que era o sangue derramado. Ele está quitando a minha dívida, quitando o pecado. Está sendo cravado ali. Então não tenho mais que pagar preço. Não tenho mais essa doutrina de pagar preço. Eu tenho que pagar por alguma coisa. Eu tenho que ter uma disciplina em excesso porque eu vou agradar a Deus. Eu tenho que ficar sem comer muito porque a gente falava, eu vou mortificar a carne porque eu vou ter mais poder porque eu fico sem comer. Não. Tudo isso é obra morta, não tem mais obras. Tudo isso é mentalidade da velha aliança. Então você vê a igreja hoje fazendo o quê? Ela, ao invés de crer no que aconteceu na cruz, ela volta para a lei. Não preciso pagar o preço, eu vou fazer voto, eu vou fazer sacrifício, eu vou jejuar, eu vou para ter mais aceitabilidade diante de Deus, para tentar agradar a Deus. Ela está usando meios que Deus já eliminou na cruz para tentar agradar a Deus. O que Deus quer? Que eu fique me matando, fazendo coisas? Não. Como é que eu vou agradar a Deus? Quando eu creio no que Cristo fez. Isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem obras. Entende o que eu estou dizendo? Para você ver como é grande o que aconteceu na cruz. Então ali na cruz, entenda isso. Tudo que veio por Adão, as maldições, a lei, os castigos, a penalidade, a culpa, a condenação, aquela carne perfeita levou sobre ela e Deus condenou o pecado na carne dele, carne santa. Essa é a base da nossa salvação. Essa é a base da nossa justificação. Não é o meu comportamento. Se faltou um culto na igreja, vai perder a salvação. Se deixou de jejuar, vai perder a salvação. Se não deu o dízimo, vai para o inferno. Um monte de acusação e a pessoa não entende nada da graça de Deus. Está cheia de acusação na mente dela, está culpada por um monte de coisa. Todas as igrejas que vivem debaixo da lei, o povo não tem certeza de salvação, estão culpados, sempre se sentindo condenados, sempre se sentindo devedores. Eles veem um Deus sério, o Deus da lei que mandava matar, apontando um dedo assim, né? Que nem uma arminha assim, né? Vou brincar, né? Apontando uma arminha para todo mundo. O que você fez? O que você me deu hoje? Você não jejuou? Não pagou o dízimo? Não fez isso? Não fez aquilo? Vai para o inferno. É assim que eles veem. Por isso você fala assim, para quem está debaixo de lei, tem certeza da salvação, que a salvação não se perde? Não, eu estou lutando, eu estou me esforçando, estou jejuando, vendo a igreja, a minha roupa, sou santo. Vocês estão entendendo? Eles não consideram o que já foi feito na cruz, eles consideram o que eles estão fazendo para manter a salvação.
Entenda, tudo que nós devíamos, isso que é coisa grande. Deus sabia que não existe uma obra que possamos fazer para ser salvos. É incapacidade. Para o homem é impossível ser salvo. Então, na carne dele, o pecado foi condenado. Foi ou não foi? Por isso que Paulo fala, agora não existe mais condenação. Aí Paulo explica isso. Ali em Hebreus 9, voltemos para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9. Paulo explica isso, que o pecado foi aniquilado pelo sacrifício dele mesmo. Hebreus 9, verso 26. Eu vou pegar o 26, mas seria bom ler muitos versículos anteriores. Mas vamos ler só o 26, é a parte B. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz aniquilou o pecado. Sabe que é uma coisa aniquilada? Destruída, totalmente destruída. Não tem mais vigor, não tem mais vida, não tem mais força. Entende isso ou não? Aí você vai falar assim, outro dia eu estava falando isso com uma pessoa, ela falou assim, mas está escrito na palavra de Deus que os teus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é um texto da velha aliança, né? Mas na nova aliança os pecados foram removidos, foram pagos. Não tem mais essa separação entre nós e o nosso Deus. Tudo isso foi removido, quitado e aniquilado na cruz. Por isso que nós temos que andar em consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Não tem mais acusação. Eu não estou mais debaixo de condenação. Não tem nenhuma doutrina que vem tirar a minha liberdade do Evangelho da graça de Deus. Eu sou salvo e vou ser sempre salvo e nunca mais vou perder a salvação. Porque quem garante a salvação não é o meu comportamento, o meu esforço, se bem que eu tenho que ter um comportamento bom diante de Deus e diante dos homens. O que mantém a minha salvação é Deus. Ele me salvou e me mantém salvo. Ele sabe que eu sou incapaz de manter a salvação. Então ele me salvou e me mantém salvo até o fim. Não vou mais perder a salvação. Agora vamos para Colossenses, capítulo de número 2. É impossível não passar por Colossenses, né? Colossenses, capítulo de número 2. E vamos lá, verso 13, mais a tônica é o 14. Colossenses 2, 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha lá a nossa carne, e pela incircuncisão da vossa carne, uma carne contrária à lei, incircuncisa, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida lá, juntamente com quem? Com ele, em Cristo, perdoando lá todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Agora vem aqui a bomba, né? A bomba da graça de Deus, olha lá. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, não deixou nada lá, nenhuma vírgula, encravando na cruz, e os demônios, e despojando os principados e potestades, todos despojados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então todo escrito de dívida, a nota promissória que era contra nós, que nos condenava, que nos culpava, era escrito de dívida. O escrito de dívida era a lei e as ordenanças, era a prova de que todos estávamos condenados, era a sentença, condenado. O que Cristo fez? Ele cancelou o escrito de dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava e nos era prejudicial, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então essas ordenanças eram as ordenanças da lei que nos mantinha condenados, escravizados. Ele cancelou e removeu inteiramente, nos era prejudicial.
Então ele removeu inteiramente, não deixou nada da lei para me cobrar alguma coisa, para me culpar em alguma coisa, para me condenar em alguma coisa. Ele removeu inteiramente e cravou tudo aquilo onde? Na cruz. Semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado foi condenado. Então o escrito de dívida, tudo aquilo que nos acusava, que apontava, que condenava, o que nós devíamos, ele cravou inteiramente na cruz. A cruz pôs um fim na velha aliança, um fim na lei, um fim no escrito de dívida. Entende isso? Sim ou não? Isso é maravilhoso. Quando Paulo chega em Romanos 10, quer ver? Desculpa, eu vou me alongar um pouquinho, mas Romanos 10, 4, ele está falando dos judeus. Vamos lá. Como é difícil as pessoas entenderem isso que está tão explícito na palavra de Deus. Romanos 10, vamos ler desde o verso 1. Ele está falando dos irmãos judeus, os que estavam na lei, tentando alcançar a justificação por esforço da lei. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Olha lá, o entendimento, porém não com entendimento. Porquanto, olha, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O que os judeus estavam fazendo? Eles não compreendiam a justiça que vinha da cruz. Eles estão, através da lei, estabelecendo a própria justiça deles. O que é a própria justiça de Deus? Não, eu fiz isso, eu paguei o preço, eu fiz aquilo, eu guardei o sábado, eu cumpri a lei, minha justiça é o que eu produzi. E fazendo assim, estão desprezando a justiça que Cristo produziu, daquilo que vem da cruz. Então eles eram pessoas zelosas, mas eles eram zelosos sem entendimento, eram ignorantes da graça de Deus, ignorantes do Evangelho, ignorantes daquilo que aconteceu na cruz. Vou ler de novo com calma. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então tem um monte de gente nas igrejas debaixo de lei, elas não têm entendimento do Evangelho, elas estão fazendo tanta coisa, elas estão pagando tanto preço, elas estão acreditando em óleo ungido, agorada, estão levando rosa ungida para casa, tem lá um pouquinho de terra de Israel que é santa, elas têm as réplicas da arca da velha aliança lá como se fosse alguma coisa abençoada, eles acreditaram em vassoura ungida, entende? Eles levaram os frasquinhos lá que tem suco de uva e fala que é sangue de Jesus para passar nos umbrais da porta, estão acreditando nisso. E eles estão cantando, estou seguindo a Jesus Cristo. Não tem entendimento do Evangelho, da graça de Deus. Olha que Paulo fala. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, estão estabelecendo a sua própria justiça. Não se sujeita à justiça que vem de Deus. Olha o finalzinho do verso 2. Não tem entendimento. Vou ler o verso 2 de novo. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então o entendimento é a nossa vida. Como é que a fé vem? A fé vem não é porque eu gritei muito, porque eu orei, porque eu paguei preço, porque eu dei alguma oferta. A fé vem pelo conhecimento da pregação. Então fé e entendimento. Fé é o seguinte, chega a mim um conhecimento, eu creio. Não é acreditar em qualquer besteira. Por isso, confirma se você está na fé. Veja se aquilo que você está crendo está aqui no Evangelho. Se não tiver, você está numa fé humana, uma fé enganosa. Não é a fé verdadeira. Fé e entendimento andam juntas. Eu não posso ter uma grande fé e não conhecer nada do Evangelho da graça de Deus. Eu não posso ter uma grande fé e não conhecer nada daquilo que foi feito na cruz. Eu estou tendo uma fé humana, apoiada em fundamentos que não é o Evangelho da graça de Deus. E aí Paulo conclui no verso 4 lá, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o que Paulo está dizendo? O fim de todo aquele sistema religioso da velha aliança, de todos aqueles votos, sacrifícios, as festas judaicas, os castiçais, os símbolos do judaísmo, o templo de Salomão,
os sacerdotes, tudo aquilo, o fim de tudo aquilo. Acabou ou não acabou? Aí você vê os pastores com roupa de judeu, com aquela coisinha na cabeça, com aqueles castiçais lá, no altar, né? Eles falam assim, não existe nem altar no Novo Testamento, altar é coisa de Templo de Salomão. Na Nova Aliança é uma coisinha chamada púlpito e nada mais que isso. E pode nem ser isso também, vocês estão entendendo? Aí você vê um monte de igreja evangélica cumprindo as festas judaicas, coisa do judaísmo que já acabou na cruz. E a ênfase na pregação do Velho Testamento que não para mais, sempre a mesma coisa, o rei Josafá, não entra, eles não passam pela cruz porque o véu está posto no coração deles. Eu estou inventando isso, não, está escrito aqui, ó. Se está escrito aqui é verdade. Ainda tem igreja que se diz evangélica que está lá, precisa guardar sábado para ser salvo, tem que guardar o sábado, acreditam nessas coisas lá, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo me explica claramente isso. A gente poderia perguntar para Paulo, como o fim da lei é Cristo? Paulo iria dizer assim, eu nasci debaixo da lei, eu vivi o judaísmo, eu não estava perseguindo a igreja por causa do judaísmo, eu não achava que Jesus Cristo era um impostor, eu não ajudava a matar os seguidores de Jesus Cristo. Eu conheço tudo sobre a lei, mas depois que eu encontrei Jesus, eu descobri que toda a minha religião, a religião que eu nasci debaixo dela e perseverava nela, entre a minha idade eu era um dos principais, eu descobri que tudo aquilo acabou na cruz. Eu tive que abrir mão da minha religião, das tradições do meu pai, da religião da minha nação, abrir mão dos meus irmãos judeus, porque ainda eles ficaram presos numa coisa que acabou. Era isso que Paulo iria dizer. O fim de todo aquele sistema é Cristo, acabou. Então quando você vai ouvir uma pregação no rádio, na televisão, na igreja, seja onde for, olhe, vai aonde? Velho Testamento, você tem que estar esperto. Não vou ser influenciado por essa mentalidade. Porque tudo isso aí acabou. Lá vai ele pegar uma história do povo judeu e querer trazer para o evangelho. Olha, está vendo? Faça assim, faça assado. Não, isso aí acabou. Eu tenho que pregar e ouvir a respeito do evangelho. Se você entendeu já o que é o evangelho, você está protegido. Porque quando vier a ladainha do Velho Testamento, você, opa, já sei. Não caio mais nisso. Quando você vê aquele pastor lá em nome de Jesus, batendo, gritando, porque Isaías, Jeremias, esse aí está na justiça própria dele, ainda não passou pela cruz, está com o véu. Aí ele treme, grita, todo mundo fica empolgado, você fala assim, olha aí, ó, não conhece a natureza humana, esse pentecostalismo que ele tem aí é uma carne avivada, nada mais que essa coisa. É a carne avivada, estrebuchando, gritando, e não está sujeito à lei de Deus. Aí ele revela, todo mundo acredita. Vou brincar, aí vem aquela mulher com aquele cabelo comprido, meus irmãos, parece homem, você já viu? Gritando, revelando aquela voz, ela muda até a voz, aquela coisa, que monte de homem na igreja, tudo lá escravizado por uma mulher. Ela vai dar, Deus manda dizer nada, ela vai abrir a boca, é juízo, é condenação, é proferir bênção que não existe. Não entra no evangelho, e todo mundo assim, a carne é avivada. Um pouquinho revoltado com essas coisas, né? Então todo aquele sistema acabou. Agora vamos lá. Romanos, nós estamos em Romanos 10, volta para nós terminarmos, né? Desde o verso 1 de Romanos 8, vamos ler. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Olha lá. A lei, olha a lei do Evangelho da Graça aqui. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da velha aliança. Lá. Me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei não pode fazer isso, a velha aliança não pode fazer isso, não tinha força para fazer o que a graça fez. Porquanto que for impossível a lei, estava enferma pela carne, Deus resolveu o problema. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho lá em semelhança da carne pecaminosa, uma carne semelhante a nós, porém pura, no tocante ao pecado. E com efeito, olha que expressão nessa frase, condenou Deus na carne do nosso Senhor Jesus Cristo o pecado.
Então, por que Paulo fala não há mais condenação? Ninguém que crê no Evangelho, que está em Cristo, vai ser condenado. Porque eu afirmo que a salvação não se perde e nunca se perderá. Qual é a base dessa confiança que Paulo tinha a expressar essa verdade? A base é isso. Condenou Deus na carne o pecado. Tudo que veio de Adão, toda a culpa, a maldição, tudo foi aniquilado na cruz, foi condenado, foi destruído. E quem acredita nisso é salvo e nunca entrará debaixo de condenação. É salvo para sempre salvo. Essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé não é bom comportamento. Eu tenho que ter bom comportamento? Tenho. Eu tenho que fazer o que é certo? Tenho. Por conhecer a graça de Deus, eu tenho que ter uma vida limpa diante dos homens. Limpa diante dos homens, limpa diante de Deus, limpa diante da sociedade. É obrigação de um crente verdadeiro ser assim, ainda que vai falhar em muitas coisas. Mas a garantia de que a salvação não se perde, e que o pecado, a culpa foi tirada, e que a dívida foi paga, é condenou Deus naquela carne, no Cordeiro perfeito. O pecado ali foi condenado para sempre. Acredita nisso? Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Nós não lemos o 15 de Colossenses 2. O que ele fez com o diabo? Aí você vê o crente lutando com o diabo, o demônio, está amarrado, todo final de culto, sai. Você vai à igreja que todo final de culto, põe a mão na cabeça, sai, eu falo isso direto, sai. Um monte de crente há 20 anos pondo a mão na cabeça que tem um demônio nele ainda. São ministérios de superstição, que parece macumba o que acontece lá dentro. Parece macumba. E despojando os principados, os expôs ao desprezo, publicamente triunfando deles na cruz. Todo demônio, diabo, seja lá o que for. Na cruz ele foi aniquilado e despojado. O inimigo é um zero à esquerda. Não tem poder contra a igreja, não tem poder contra nós. Não vai retalhar, não nos vai tocar. Esse negócio que o diabo é grande, está furioso. Ele foi aniquilado na cruz. Não foi o meu jejum que venceu o diabo. Não foi o olhinho santo de Israel que venceu o diabo. Não foi a água ungida que eu joguei em casa que venceu o diabo. E nem uma rosa que eu pus lá para vencer o diabo. O que venceu o diabo e o aniquilou foi o sacrifício da cruz e o sangue derramado. Essa é a destruição do diabo. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar. Senhor, nós te adoramos pela tua palavra, Senhor, a palavra da verdade, a palavra que é o Evangelho. E mais uma vez, eu quero pedir por aqueles irmãos que ouvirão ainda hoje esta palavra. Desperta o espírito deles. Esses que estão aqui, eu acredito que já estão mais despertados. Mas desperta, alcança aquela irmãzinha nova na graça, aquele irmãozinho. Aquela pessoa sofrida que está debaixo da lei, aquele jovem que está cheio de culpa na mente dele, aquelas mulheres anos enfiadas numa igreja de jugo, de peso, solta a mente delas, e que todos juntos possamos ver aquilo que já aconteceu na cruz, e acreditar naquela palavra que Jesus Cristo disse na cruz, está consumado. Oramos crendo que será pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.